Fala aí pessoal, bom dia. Tô gravando esse vídeo aqui de manhã, deve ser mais ou menos umas 9, 10 da manhã. E pessoal, voltando ao assunto sobre os testemunhos de Jeová. Você lembra daquele estudo que eu tinha preparado para pregar a palavra para os testemunhos de Jeová, que eu falei para vocês? Preparei um outro estudo. Dessa vez ele é, digamos assim, direto e reto, tá? Aquele estudo tinha 4 páginas, esse daqui só tem só duas folhas. Vou dar aqui para vocês enxergarem direito. Mas o vídeo será sobre este estudo que eu preparei. E pessoal, esse estudo aqui que eu preparei, eu já comecei a pôr ele, digamos assim, em serviço já tenho começado a pregar para os testemunhos de Jeová. E, digamos assim, vamos dizer que tem dado alguns frutos. Não se convenceram, né? Quem já pregou para testemunho de Jeová sabe que são um povo teimoso, né? Cabeça dura. Só que, pelo menos é um texto que eu consegui, através de poucas leituras, poucos textos, deixar eles, digamos assim, encurralados, pressionar eles na parede e deixar eles sem argumentos. Então, quer dizer, isso para mim já, levando em conta a teimosia desse povo, isso para mim já é alguns frutos já que o texto já tem dado. E só pela expressão que eles fazem, quando eu faço algumas perguntas para eles já ficaram assim, sem resposta, e já deu para ver na expressão do rosto deles uma dúvida se eles estão realmente na única religião verdadeira ou se estão sendo enganados. Então já é um meio caminho andado quando se trata de testemunho de Jeová. Quem já pregou para testemunho de Jeová sabe que é um povo teimoso pra caramba, cabeça dura, e que para pregar para eles é complicado, não é qualquer um. Então, eu irei mostrar aqui o estudo, irei ler ele, irei parar em alguns pontos que eu me lembro assim, o que os argumentos que eles tentaram dar a respeito dos textos que eu li, as desculpas que eles quiseram dar para querer negar a divindade do Senhor Jesus. Entenderam? E aí eu já fiz até algumas mudanças. Essa folha aqui, como eu disse, tem 2 folhas. Quando eu saí para pregar para eles na rua, e eu fiz algumas adaptações de acordo com os argumentos que eles tentavam jogar, eu já fiz uma nova adaptação, ainda não imprimi essa folha. Só sei que dessa folha de 2 folhas, já foi para 4 folhas. Eu consegui resumir, tá, em 3 folhas. Quer dizer, cada vez mais é um povo que tenta arranjar argumento para tentar, eles querem negar a divindade do Senhor Jesus a todo custo. Eu já percebi isso, né? E esse texto aqui, pessoal, eles ficam furiosos. Já esses que eu preguei para eles, eles ficaram assim meio em dúvida se eles estão na religião verdadeira ou não. Eles, já passei por eles na rua 2, 3 vezes, eles já estão me olhando de cara feia, né? Teve até uma mulher que eu fui pregar para ela, essa que eu deixei ela encurralada na parede, dando os textos. Ela disse assim: não, vamos marcar um estudo então, já que você quer pregar, vou chamar o meu filho, que ele é... qual o nome? Que ele é ancião, não sei o que, esses nomes, esses termos aí que eles têm lá, e ele tem mais entendimento do que eu, aí você debate Bíblia com ele, já que você quer debater. Eu falei, ok, pode marcar. Falei pra ela, pode marcar, tá vendo a minha casa ali, ó? Do lado da loja, minha casa, e aquela loja ali é minha. Ela ficou lá, anotando lá, isso já tem quase um mês, até agora ninguém veio pregar pra mim, né? Pregar, né? Debater Bíblia. Então você vê como é que é um povo que, além de ser teimoso, é frouxo. Eu falei, pode vir, pode mandar quem a senhora quiser, que tem entendimento para debater Bíblia, pode mandar. Meu endereço ali, a gente debate Bíblia tranquilamente. Só que até hoje eu estou esperando em nada. Então, vamos à leitura. O texto é assim, pessoal, ó. Quando eles pegam o texto, eles leem assim:
Você tem crido e pregado corretamente sobre o Senhor Jesus? Interrogação. Lembre-se do que o apóstolo Tiago e Pedro disseram a respeito de Jesus. E aí eu dou o texto, né? Primeiro o texto de Tiago, depois o texto de Pedro. Que Tiago vai dizer assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Aí depois o segundo texto. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que, coloquei entre aspas, algumas pessoas, ou seja, estou jogando diretamente para eles, algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aí eu assinalei aqui agora em preto para finalizar o texto de Paulo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 8. Então coloquei isso daqui só para deixar bem claro para eles que eles estão em trevas e que eles estão sendo advertidos que virá a condenação para aqueles que ensinam errado, que creem errado a respeito do Senhor Jesus, para dar já, tocar no consciente deles, né? Mas o texto continua. Muitos têm pregado o Evangelho. No entanto, muitos acham que só porque o Senhor Jesus é Filho de Deus, ele não é Deus, não é Jeová. Mas a Bíblia sempre deixou claro que existem dois Jeovás. Existe o Jeová Pai e existe o Jeová Filho. O próprio rei Davi diz que existem dois Jeová, e que o Jeová do qual o rei Davi servia é o Senhor Jesus. E aqui eu vou dar uma relação de textos para provar, né, biblicamente, que o Jeová do qual o rei Davi servia não era o pai, mas era o filho. Só nisso daqui, pessoal, quando eu li, a mulher já endoidou o cabeçote já. A testemunha de Jeová. Ficou, meu Deus, meu filho, não faça uma coisa dessa. Como é que você faz isso com Jeová? Não sei o que, já ficou trêmula. Então você vê um nível de idolatria desse povo, um nível de cegueira desse povo. Então vamos ao texto, ó. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Tem aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha colocado 5 textos para provar que o Jeová do qual o rei Davi servia é o Senhor Jesus e não o Pai. Só que eu já, depois disso, eu preguei a palavra para outros testemunhos de Jeová, e aí eles já vieram com os argumentos sem pé nem cabeça, que eu falei para ela, senhora, esse argumento aqui que a senhora está dando, essa explicação para esses textos, é erro até de português, né? Não é erro de Bíblia, é erro de português. Tive que falar assim, não está nem dentro da língua portuguesa esse entendimento aí que a senhora está dando. E aí, então, eu já acrescentei 1, 2, 3, 4 textos dentro de um argumento que ela deu sobre Hebreus capítulo 1, versículo 13. Mas vou chegar nessa parte ainda. Então tá, vamos à leitura. Então, pessoal, vamos começar com 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 9. Ó. E você, meu filho Salomão, é o rei Davi instruindo seu filho Salomão. Ó. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus, ou seja, o Jeová de seu pai, e sirva-o de todo o coração espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Aquele outro estudo, se lembra que eu tinha passado para vocês a respeito dos testemunhos de Jeová? Tem esse texto aqui também, que fala sobre atributos da divindade, que
se o Senhor Jesus é Deus, ele tem que ter os mesmos atributos da divindade que o Pai tem, e eu estou provando que o Senhor Jesus tem, que fala sobre sondamento de coração, esse texto aqui, um dos atributos, né, sondamento de coração, mas tem aí no canal esse estudo. Aí, voltando, aí eu explico para eles, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração, espontaneamente, pois o Senhor, sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. E aí, esse Senhor aqui está falando de Deus, está falando de Jeová. E eu estou mostrando para eles que, aí eu levo eles para Salmos, é o próximo texto, Salmos 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor. Aí eu expliquei para ela, falei, senhora, a senhora está vendo aqui que existem dois, não um, mas dois senhores, e que Senhor aqui é no sentido de divindade, ou seja, Jeová, Deus. Então a senhora está vendo um Senhor, a senhora está vendo dois senhores, não um, dois, ou seja, dois Jeová. O Senhor está falando do Pai, o Deus Pai, Jeová Pai, que eles creem que é o único que existe, que o Filho não é. Disse ao meu Senhor, ou seja, o rei Davi está dizendo que o segundo Senhor é o Senhor dele, é o Jeová dele. Estou explicando isso para ela, né? E ela falou, meu Deus, meu filho, como é que você faz uma coisa dessa com Jeová? Falando que existem dois Jeová, meu Deus, isso daí é até pecado. Eu comecei a rir na hora, né? Não tem como. Comecei a rir, eu falei, senhora, o texto é bem claro. E eu continuei lendo. O Senhor, esse primeiro Senhor é o Deus Pai. Disse ao meu Senhor, o segundo Jeová, que é o Senhor Jesus. Aí eu expliquei para ela, senhora, o texto está bem claro que disse ao meu Senhor. O rei deve estar dizendo que esse segundo Senhor aqui é o Senhor dele, e que é Jeová. Aí eu continuei lendo. Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Então, pessoal, eu expliquei para ela que o Deus Pai derramou do seu espírito sobre Davi e usou a boca de Davi para profetizar para o seu filho, o Senhor Jesus, para quando o Senhor Jesus se fizesse carne, ele lesse, estudasse as Escrituras e entendesse que essa mensagem era do Pai para ele. E aí depois, pessoal, desse texto que eu li de Salmos 110, versículo 1, eu linkei com o texto de Mateus, capítulo 22, versículo 41 a 45, onde o próprio Senhor Jesus Cristo vai usar esse texto para mostrar que ele é o Cristo. O título já diz, o Cristo é o Senhor de Davi. O Cristo é o Senhor de Davi. É o título do texto. Aí eu olhei para ela. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam a respeito do Cristo? O Senhor Jesus falando dele mesmo, né? De quem ele é filho? Aí os fariseus vão dizer, é filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse, ele quem? O Senhor Jesus. Então como é que Davi, falando pelo Espírito, o Senhor Jesus já deixa claro, já explica para eles, e para nós também. Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, como que ele falou pelo Espírito? O Pai derramou o Espírito sobre Davi e Davi profetizou para o futuro, uma mensagem para o Senhor Jesus. Vocês viram que o Senhor Jesus, aqui ele se fez carne e ele leu as Escrituras e ele está usando o próprio texto para pregar para o povo e deixar essa mensagem para nós também, né? Que eu usei sabiamente para pregar para eles. O Senhor Jesus usa esses textos para isso, para dar ferramentas para nós usarmos para pregar para aqueles que pregam heresia. Então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama, abre aspas, o Senhor Jesus chama Senhor, pois ele afirma, esse Senhor aqui que ele está abrindo aspas, é porque ele está mostrando que esse Senhor aqui é uma divindade. É uma divindade. E está falando que esse Senhor aqui é o Cristo, ou seja, ele mesmo. É Jeová.
Depois ele afirma, aí ele fala o texto todo. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Aí acaba aqui, né? Eu acabei aqui. Aí depois de eu ler esse texto, aí eu falei, senhora, aí eles vão dizer, né? Não, só o primeiro, Senhor não quer dizer Jeová. Porque muitas pessoas se cumprimentam como Senhor. Até nos tempos de hoje você vê uma pessoa de mais idade, olha os argumentos. Olha os argumentos que esse povo dá. É os argumentos que eles dão. Aqui no nosso tempo você vê uma pessoa mais velha, você chama de Senhor. Então isso não significa que esse Senhor aí é Jeová. É os argumentos que eles usam. Eu falei, senhora, tudo bem. Então, vou provar para a senhora que esse Senhor aqui é Jeová, né? Da boca do próprio Davi. A gente volta para 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 14, que o próprio rei Davi vai dizer, ó, ele é o Senhor, o nosso Deus. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Ou seja, esse Senhor aqui é no sentido de divindade, de Deus. Então, esse texto de Salmos aqui, o Senhor disse ao meu Senhor, esses dois senhores aqui, é dois Jeová, é dois deuses. Entendeu? Ficou bem claro, pela boca do próprio Davi, ó. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Então, esse Senhor aqui está se tratando de uma divindade, né? Do próprio Jeová. E se tem dois senhores aqui, tem dois Jeovás. Ela ficou sem argumento, essa mulher. Aí depois eu fui pregar para um outro testemunho de Jeová, lá na Alcântara. Eu sou de São Gonçalo. Né? Aí ela usou um argumento que eu confesso que quebrou minhas pernas. Não quebrou minhas pernas no sentido que ela colocou a minha fé, abalou a minha fé, que fez eu ficar em dúvida sobre a minha fé e querer virar testemunho de Jeová, nada disso. Quebrou as minhas pernas no sentido que eu fiquei um pouco sem respostas. Aí, olha só, a resposta que essa segunda mulher testemunha de Jeová deu foi a seguinte: meu filho, olha só, esse Senhor aqui, esse primeiro Senhor, tá com S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, O maiúsculo, S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo e R maiúsculo. Esse segundo Senhor está só com S maiúsculo e E, N, H, O e R está minúsculo. Confesso que quando ela falou isso, ela quebrou minhas pernas. Eu não tinha percebido isso. Eu li tão rápido que eu não percebi. Eu fiquei assim, sem palavras. Né? Eu falei, caramba, até que esse argumento dela faz sentido. Só que Deus é tão bom que depois eu cheguei em casa e meditei, e a resposta é o seguinte: esse primeiro Senhor que está com todas as letras maiúsculas aqui, que diz respeito ao Pai, é só para fazer uma diferenciação, para mostrar no texto que um Senhor é o Pai e o outro Senhor é o Filho. É simplesmente por isso. Não quer dizer que está maiúsculo, que está falando só do Pai. Aí ela catou outros textos na Bíblia para, aspas, provar que somente o Pai é Jeová. Por quê? Porque está tudo maiúsculo, então se ela enxergou na Bíblia tudo, o Senhor com tudo letra maiúscula, então é o Pai. Ela usou esse argumento aí. E eu confesso que quebrou minhas pernas esse argumento. Confesso que quebrou minhas pernas. Só que Deus é tão bom que quando eu cheguei em casa e meditei, aí foi, você lembra no começo do vídeo, que eu falei que eu acrescentei mais 4 textos? Então, foi por causa disso. Por causa desse argumento que ela deu, que esse primeiro Senhor aqui de Salmos 110, versículo 1, está com todas eles com letra maiúscula, e o segundo Senhor, que eu disse para ela que é o Senhor Jesus, está só com o primeiro S com letra maiúscula e as demais letras com letra minúscula. E ela jogou um monte de texto na minha cara, lógico, somente do Antigo Testamento, que está tudo com letra maiúscula, dizendo que é tudo o Deus Pai falando, não é o Senhor Jesus.
E eu fiquei sem argumento, né? Eu acho que eu até consegui dobrar ela, mas não desse jeito agora, trazendo esses textos que eu vou trazer aqui para vocês. Mas vou continuar aqui a minha régua aqui, depois eu volto para esse argumento que ela deu, para desfazer, né? Se caso vocês virem a pregar para um testemunho de Jeová, vocês conseguirem, e eles usarem esse argumento, vocês conseguirem dobrar, conseguir refutar eles. Então, depois de 1 Crônicas 16, versículo 14, que eu falei a respeito do próprio rei Davi dizendo: Ele é o Senhor, o nosso Deus, provando que esse Senhor aqui é no sentido de divindade. Esse próprio texto aqui, pessoal, ela leu e usou contra mim, olha só. Que boca da serpente purinha. Que esse texto aqui, ó, tá, ó, ele é o Senhor. Esse Senhor está com S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo e R maiúsculo. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Meu irmão, eu fiquei com a cara no chão quando ela falou isso. Eu falei, e agora? E agora, como é que eu saio dessa? Meu irmão, por isso que eu falo. A gente estuda a Bíblia, mas só quando a gente debate. Por isso que o debate, pessoal, a pregação do Evangelho para pessoas de outra denominação, como é que é importante? Porque uma coisa é teoria. Quando você vai para a prática, aí que o bicho pega, meu. Aí que você vê que o espírito do anticristo está agindo naquelas pessoas. Eles usaram um argumento bom, né? Um argumento inteligente, bom. Só que a gente refuta eles na Bíblia, né? Aí depois, para finalizar, eu usei o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 8 ao 9 e o versículo 13. Para finalizar, antes desses textos de acréscimo, né? Então vamos a eles. Ó, Hebreus, capítulo 1, versículos 8 ao 9 e versículo 10. Vai dizer assim: mas a respeito, ó, isso é o apóstolo Paulo falando a respeito do Pai, do Deus Pai, Jeová. É o apóstolo Paulo transmitindo a mensagem do Pai. Mas a respeito do Filho diz, quem que diz? O Deus Pai. O Deus Pai falando para o Filho. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, o teu trono, ó Deus, o próprio Jeová Pai, Deus Pai, está chamando o Senhor Jesus de Jeová, né? Jeová não significa Deus, então ele está dizendo, ó, o teu trono, ó Deus, palavras do próprio Deus Pai, falando para o Senhor Jesus. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, Jeová está chamando Jesus de Deus. Por isso Deus, o teu Deus, ó, Jeová chamando Jesus de Jeová. Por isso Deus, por isso Jeová, o teu Deus, o teu Jeová, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E aí a gente vai para o versículo... versículo 10 não, versículo 13. A gente vai para o versículo 13 ainda de capítulo 1 de Hebreus, vai estar: a qual dos anjos Deus alguma vez disse. Ó, esse texto aqui também é muito bom, também é muito importante. Olha o que o próprio Jeová vai falar. Os testemunhos de Jeová dizem que o Senhor Jesus é anjo. Só que o próprio Jeová está dizendo, está fazendo a pergunta, né, o questionamento: a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. Esse senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés, a gente sabe que é o texto de Salmos. Nós sabemos que é o texto de Salmos 110, versículo 1. Que tem aqueles dois senhores. E que eles alegam que um desses senhores, que o rei Davi está falando, disse ao meu Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor, esse segundo Senhor não é o Senhor Jesus. E que eles dizem que o Senhor Jesus é anjo. Então, esse texto aqui refuta essas duas questões que eles usam. Tanto que ele não é anjo,
tanto que eles dizem que esse segundo Senhor a mensagem não é para o Senhor Jesus. Então o próprio Deus Pai está dizendo, a qual dos anjos Deus, ou seja, Jeová, alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O texto está dizendo que o próprio Jeová está questionando, está fazendo uma pergunta, a qual de toda a classe de anjos, tanto os anjos, desde os maiores até os menores, em toda a hierarquia de anjos, desde o primeiro anjo até o último, a qual dos anjos Deus alguma vez disse o quê? Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. Essa mensagem aqui é o Pai usando a boca de Davi para profetizar para o seu filho e Senhor Jesus. E se o texto está dizendo a qual dos anjos Deus alguma vez disse, ou seja, ele está dizendo que ele nunca disse isso para anjo nenhum. Essa mensagem aqui é para o Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus é anjo, então por que o próprio Jeová está dizendo que ele nunca disse isso para anjo nenhum? Entenderam? Ele está dizendo, o próprio Deus Pai está dizendo que ele nunca disse essa mensagem aqui para anjo nenhum, para nenhum anjo, desde o maior anjo até o menor. Toda a classe de anjo, ele nunca disse isso para anjo nenhum. E essa mensagem é para Jesus. Se o Senhor Jesus é anjo, por que ele está dizendo que ele nunca disse isso para anjo nenhum? Entenderam? Eu usei esse argumento para ela. Aí, pessoal, o argumento que ela disse, o argumento que ela usou, deu até vontade de rir, de nervoso. Tamanha burrice que essa mulher deu para a interpretação do texto. Ela disse o seguinte, pessoal, ela falou assim, meu filho não quer dizer nada disso, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo está aí querendo dizer assim, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, ou seja, a interpretação correta é, eu não já disse, igreja primitiva, eu não já disse que o Deus Pai já falou para o anjo Jesus que senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos uma estrada para os seus pés. Eu não já disse isso para vocês? Então eu estou fazendo uma pergunta aqui, ó, a qual dos anjos Deus alguma vez disse? E a igreja primitiva respondeu, é para o anjo Jesus. Meu Deus, ela deu essa explicação. Ela deu essa explicação sem pé nem cabeça, forçando o texto totalmente. Eu falei, senhora, aí ela, aqui meu filho, tá até interrogação aqui. Eu falei, tá interrogação. É lógico, é uma pergunta, tem que ter interrogação. Vai ter o quê? Exclamação? Meu irmão, eu tive que falar assim, perdi a paciência. Aí ela, não meu filho, você está interpretando errado. O apóstolo Paulo está explicando, ele está chamando a atenção da igreja, falando que ele já tinha ensinado para o povo que o Pai disse essa mensagem para o seu anjo, Jesus. E ele está recapitulando, está fazendo a pergunta, pessoal, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos para o estado dos seus pés? Aí a igreja respondeu, para o anjo Jesus. É isso que o texto está querendo dizer. Eu falei, senhora, onde é que a senhora está provando isso na Bíblia? O texto é bem claro, ele está fazendo um argumento, ele está perguntando, ele está dizendo, eu nunca disse isso para anjo nenhum. Ele está falando que o Deus Pai, Jeová, nunca disse isso, essa frase que ele disse para o Senhor Jesus, ele nunca disse isso para anjo nenhum. Logo, essa frase é para Jesus, então logo Jesus não é anjo. Ele está dizendo que ele nunca disse essa frase para anjo nenhum. Nenhum anjo, desde o maior anjo até o menor anjo. É isso que o texto está querendo dizer. Ó, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, abre aspas, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. Fecha aspas, interrogação. Quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que o apóstolo Paulo ensinou que o Deus Pai falou essa mensagem para o anjo dele, Jesus, e ele está recapitulando, perguntando para o povo, como se tivesse uma escolinha. Pessoal, vou fazer uma perguntinha, hein? A qual dos anjos eu alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos para os seus pés? Aí o povo respondeu, é para o anjo Jesus. Meu irmão, dá até nervoso. A pessoa, ela faz de tudo para negar a divindade do Senhor Jesus. Eu falei, senhora, essa interpretação da senhora não é nem erro bíblico, é erro de português.
Não está nem na língua portuguesa essa interpretação da senhora. Tive que falar assim. Aí ela não gostou muito, mas que se dane. Meu irmão, tá até nervoso. É um nível de cegueira, de burrice desse povo que tem que ter paciência. Por isso que é importante a pregação do evangelho para esse povo. Por isso que é importante. Porque você vê que esse pessoal, os cabeças, né, dos testemunhos de Jeová, eles inventam qualquer explicação besta para eles sobre o texto e o povo cai. O povo cai na mentira. Olha só que explicação ridícula que eles dão para o texto e o povo aceita isso. Dá até nervoso o nível de burrice desse povo. Desculpa, mas uma interpretação dessa, pelo amor de Deus, como se tivesse uma escolinha, né? Um estudo dominical ali, o apóstolo Paulo estivesse lá, um quadro ensinando o povo uma besteira dessa. Então, pessoal, esse texto aqui, né? Esse foi só uma das primeiras partes do estudo, para mostrar que o Senhor, né? O Jeová do qual o rei Davi servia, é o Senhor Jesus. Aí, como eu disse, tem esses erros de interpretação desse povo, testemunho de Jeová, e aí eu tive que acrescentar mais. Eu tive que acrescentar mais 4 textos para refutar esse texto de Salmo 110, versículo 1, sobre a respeito dessa palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas. E é isso que eu quero que vocês gravem, para quando vocês pregarem para algum testemunho de Jeová, vocês usarem esses textos e esses argumentos, para refutar que esse Senhor com todas as letras maiúsculas não quer dizer nada que está se referindo somente ao Pai. Você catou lá na Bíblia, viu o Senhor no Antigo Testamento com toda a letra maiúscula e diz assim, aqui ó, enxerguei o Pai aqui, não é o Filho não. Esse argumento não tem nada a ver. Apesar de que em Salmos 110, versículo 1, o primeiro Senhor é o Pai, sim, é o Deus Pai. Correto. Entretanto, não quer dizer que o primeiro Senhor de Salmo 110, versículo 1, porque está tudo em letra maiúscula, está se referindo ao Pai, e o segundo não é o Filho. Né? E aí você usar desse argumento, acatar na Bíblia tudo com S maiúsculo e dizer assim, aí, tá vendo? É tudo Pai aí, ó. Estou provando que é o Pai. Não é Jesus falando. Esse argumento cai por terra. Quer ver só? Eu vou usar esses 4 textos aqui referente a esse argumento ridículo deles. Então, pessoal, recapitulando, quando vocês forem pregar para um testemunho de Jeová, e eles usarem esse argumento a respeito da palavra Senhor, dizer que só porque está tudo com letra maiúscula, Senhor com tudo com letra maiúscula, no Antigo Testamento está se referindo ao Pai, você refuta esses argumentos deles com apenas 4 textos que eu vou dar para vocês. Então vou falar aqui só os 4 textos para vocês deixarem anotados aí, mas eu vou ler e explicar texto por texto. Ó, eu vou ler 1 João capítulo 4, versículo 12, Gênesis capítulo 32, versículos 22 ao 30, Gênesis 18, versículos 1 ao 14 e João capítulo 1, versículo 18. Então vamos à leitura. Então vocês vão usar esses 4 textos que eu dei, vocês deixam anotados e vocês vão ler e vão usar esses argumentos que eu vou dar agora. Vocês vão colocar eles na parede e eles vão ficar sem graça. Façam isso só, façam esse teste. Então vamos para o primeiro texto. O texto de 1 João, capítulo 4, versículo 12. Vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus. Ó, o texto é bem claro. Ninguém jamais viu a Deus. Os testemunhos de Jeová, quando eles querem negar a divindade do Senhor Jesus, eles vão usar esse texto e vão dizer o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Mas o Senhor Jesus, ele se fez carne. Ele apareceu para todo mundo. Todo mundo viu Jesus. Então como é que o Senhor Jesus é Deus, se o texto está dizendo ninguém jamais viu a Deus? Eles usam esse texto para querer negar a divindade do Senhor Jesus. E aí vocês usam esse argumento deles contra eles mesmos, para eles aprenderem o que é bom. Aí você usa esse texto,
Vocês explicam isso para eles, né? Quando eles querem negar a Cristo, eles usam esse texto e diz que só porque o Senhor Jesus apareceu para todo mundo, o Senhor Jesus não é Deus, porque o texto está dizendo, ó, ninguém jamais viu a Deus, logo se todo mundo viu Jesus, Jesus não é Deus. Vocês usam esse argumento para eles e vocês falam o seguinte, então vou fazer o seguinte questionamento. Vocês leem Gênesis, capítulo 32, versículos 22 ao 30. Então, pessoal, vamos à leitura. Gênesis, capítulo 32, versículos 22 ao 30. Esse texto está falando sobre Jacó, né? Quando o próprio Deus lutou com Jacó. Diz assim, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Isso daqui você vai ler esse texto e eles vão dizer, está escrito homem, não é Deus. Ele lutou com o homem, não lutou com Deus. Aí você continua lendo. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus. Ué, mas ele não tinha lutado com o homem? Tá vendo? Mas ele lutou com Deus e com homens e venceu. Então, pessoal, você explica para eles, Senhor, Deus, ele pode assumir uma imagem de homem, ser humano. Ué, ele não pode? Ele é Deus. Deus não pode fazer isso? Se até os anjos podem, por que Deus não pode? Só que você volta um pouquinho o texto. Você tem que ser malandro, pessoal, nessas horas. Porque os testemunhos de Jeová, eles são malandros. Senão vocês têm que ser malandro igual eles. Os testemunhos de Jeová, eles fazem assim. Qualquer brecha que você dá na leitura, eles vão atacando, sem dó. Você tem que ser assim também. Qualquer brecha que o texto te der para você atirar flecha nos argumentos deles, nas doutrinas malignas deles, você tem que ir sem pena. Não perde nenhuma oportunidade para deixar eles na parede mesmo, encurralar eles na parede. Então você volta aqui, ó. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe respondeu, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será Jacó. Aí você dá uma pausa aqui na leitura e você faz o seguinte questionamento para eles. Fala assim, meu filho, deixa eu fazer uma pergunta. Na Bíblia, quem que ao abençoar, ao formar uma aliança, mudava o nome das pessoas? Não é Jeová? Jeová, o nome da mulher de Abraão não era Sarai? Quando Deus fez uma aliança com a esposa dele, o próprio Jeová não mudou o nome dela de Sarai para Sara? Quando Deus fez uma aliança com Abraão, o nome dele não era Abrão? E o próprio Jeová não mudou o nome dele de Abrão para Abraão? E assim sucessivamente, muitos homens, quando Deus fez aliança, ele não muda o nome da pessoa? Então, esse homem, aspas, está fazendo a mesma coisa. Ele está mudando o nome de Jacó para Israel. Só que só quem faz isso é o próprio Jeová. Tá vendo? Já uma prova para vocês, só de início, colocar eles contra a parede. Porque se esse homem não é o próprio Jeová, não é o próprio Deus, por que ele está fazendo a mesma coisa que Jeová fez com os outros homens? Né? Com Sara,
mudando o nome dela de Sarai para Sara, mudando o nome de Abrão para Abraão. Esse homem aqui, aspas, homem, está fazendo a mesma coisa com Jacó. Está mudando o nome dele de Jacó para Israel. Para o quê? Para abençoar ele. Ou seja, o que é abençoar? Formar uma aliança, né? E aí, você continua lendo. Só aí você vai deixar eles com a pulga atrás da orelha, sem argumento. Porque você lutou, seu nome não será Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus. Aí você fala, ué, o texto não começou dizendo que ele lutou com o homem? Por que está escrito Deus aqui? Por que está escrito Jeová? Logo, esse homem aqui é o próprio Jeová, é o próprio Deus. Outra lambada que você está dando nos cornos deles. Por mais que eles queiram negar. E você explica, então por que está escrito que lutou com Deus? Me mostra algum outro texto bíblico que não, esse homem aqui não está se referindo, esse lutou com Deus, não é esse homem aqui, não é essa luta. Então me mostra outra luta então na Bíblia, porque está dizendo lutou com Deus. E o texto anterior, os demais textos, versículos anteriores, está dizendo que lutou com o homem, está se referindo a que eles estão lutando, brigando. Só porque está escrito o homem não é Deus, mas o próprio texto está dizendo, porque você lutou com Deus, o próprio homem falando. Então você explica, se esse homem aqui não é o próprio Deus, não é o próprio Jeová, então me explica esse texto, me explica outro texto que Jacó está lutando com o próprio Jeová. Você joga eles contra a parede, eu não vou saber argumentar isso, lógico, porque não tem argumento, porque não tem outra luta de Jacó com o próprio Deus, já não sei esse momento. E aí você continua lendo. Porque você lutou com Deus, eu com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? Eu o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel. Pois disse, agora é outra lambada que você vai dar nos cornos deles. Agora é a lambada final, que é sobre aquele texto de... Você lembra o primeiro texto que vocês leram? 1 João, capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano. Então, você vai conectar com esse texto aqui. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Aí você vai dizer, o texto está dizendo que Jacó viu a Deus face a face. Jacó viu Jeová face a face. Aí você volta para o texto. Ué, mas em João... Cadê? Mas em João capítulo 4, versículo 12, não está dizendo, ninguém jamais viu Deus, ninguém jamais viu Jeová, mas ele está dizendo que ele lutou com Jeová, vi a Deus face a face, vi Jeová face a face. Ele está dizendo que viu Jeová face a face, mas por que o texto está dizendo, ninguém jamais viu Jeová, ninguém jamais viu Deus? Entendeu? Você está usando o mesmo argumento que eles usam para negar a divindade do Senhor Jesus, você usa para confrontar eles, para colocar eles contra a parede. E aí eles vão ficar sem argumento, ou vão inventar qualquer besteira, que depois daquela besteira que aquela mulher disse, eu já, não duvido de nada mais que esse povo possa inventar só para negar a divindade de Cristo. Mas aí quiser inventar, dane-se. O problema é deles, o negócio é que a palavra foi lançada e você defendeu a divindade do Senhor Jesus. Isso que interessa. Se eles vão crer ou não, aí é com eles, você fez sua parte. Aí você jogou esse argumento, essa lambada de texto nos cornos deles, só no texto de Gênesis, capítulo 32, versículos 22 ao 30, eu já te dei 3 argumentos seguidos para deixar eles para você calar a boca deles. O último é o mais violento de todos. Mas em relação a esse argumento deles de que todo o Antigo Testamento, o Senhor com todas as letras maiúsculas, está se referindo ao Pai e não ao Filho, para você refutar isso, agora vem outra lambada, agora vem outro texto para você acabar com a doutrina deles. Que é em Gênesis, capítulo 18, versículos 1 ao
Pode ser até o 14. Pode ser até o 14. Você lê o seguinte, você lê na frente deles, na cara deles. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Aí você dá uma pausa, faz aí, mostra para eles, ó, tá vendo aqui, ó? Esse Senhor tá do jeito que estava lá em Salmos 110, versículo 1. Se quiser, você pode até voltar o texto e mostrar para eles. Tá aqui, ó, Senhor, S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo, R maiúsculo. Vocês dizem que esse Senhor aqui é o Pai, né? Quem é esse? É o Pai ou o Filho? Eles vão abrir a boca para falar, é o Pai, é o Deus Pai, não é o Filho não. Tá doido? Aí você fala assim, então esse Senhor aqui é o Pai, então aqui tá, ó, o Senhor apareceu a Abraão, ó, apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, ó, apareceu. Aí você volta para o texto de novo, de 1 João, capítulo 4, versículo 12. Taca de novo o texto na cara deles, não esquece disso. Aí você fala, ó, se lembra do texto de 1 João capítulo 4, versículo 12? Ninguém jamais viu a Deus, ou seja, ninguém jamais viu Jeová. Aqui, de novo, ele está vendo, ó. Eles estão vendo Jeová de novo. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos manjos. Aí eles vão usar argumento, vão dizer assim, não, apareceu aí, não é no sentido que visualmente apareceu. Ele se manifestou, ele sentiu o Espírito, que eles têm essa mania ridícula deles, sentiu o Espírito de Jeová, sentiu a presença de Jeová, apareceu nesse sentido, não é fisicamente, carnalmente. Aí você fala, beleza, aí você continua lendo. Versículo 2, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens. Você vai sinalando para eles não se fazer de besta, que eles gostam de se fazer de besta. Abraão viu 3 homens. Gravem isso, testemunho de Jeová. Você explica para eles. 3 homens. Em pé, a pouca distância. Ele viu 3 homens a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele quem? Disse Abraão, né? Meu Senhor, esse segundo Senhor aqui, você mostra para eles. Esse segundo Senhor aqui já está com S minúsculo, E minúsculo, N minúsculo, H minúsculo, O minúsculo e R minúsculo. Diferente desse primeiro Senhor, que está com S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo e R minúsculo. Ou seja, um é o Jeová e o outro é o anjo, os anjos, os 2 anjos. Você explica, tinha 3 homens, um deles é o próprio Jeová. Aí eu vou falar, Jeová é homem? Fala, Senhor, ele usou uma imagem de homem, apareceu como homem, não é porque Deus não pode fazer isso? Ele é Deus e não pode? Se até os anjos podem, por que Deus não pode? Mas eles vão continuar temando, você deixa eles temar, você explicou. É importante que você explique. Se eles vão crer ou não, aí é problema deles. Você explica, Senhor. O texto está dizendo que apareceu 3 homens. Esses 3 homens, o que são? 2 homens, aspas, são anjos que assumiram uma imagem de homem. E o terceiro homem é o próprio Jeová, que assumiu uma imagem de homem. Só nisso eles vão endoidar o cabeçote. Vão ficar malucos. Se você está falando que Jeová assumiu uma imagem de homem, não sei o quê, deixa eles bater o pé, fazer as maluquices deles. Você continua lendo. Aí você explica a eles, ó. Esse primeiro Senhor está com letra minúscula, está se referindo a um dos anjos. Disse ele, mas meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que se recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até o seu servo. Está bem, faça como está dizendo. Responderam.
Responderam quem? Os três aspas, né? Os três homens, que na verdade é o Jeová e os dois anjos. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pregue as 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e colheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor. De novo aqui, ó. Você mostra na cara deles. Então disse o Senhor. Esse Senhor está com S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo, R maiúsculo. Aí você diz, ó, o próprio Jeová, o próprio Senhor está falando com eles. Vocês me disseram que todo Senhor com letra maiúscula diz respeito ao Pai, não ao Filho? O Senhor está aparecendo para eles. Jeová está aparecendo para eles. Ó, então disse o Senhor, com todas as letras maiúsculas: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo quando pensou, depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor, esse Senhor está com todas as letras maiúsculas. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar a luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? De novo, com todas as letras maiúsculas. Você vê que o próprio Senhor, o próprio Jeová, está ali entre eles e conversando com eles, comendo, bebendo. Aí você taca isso na cara deles. Aí você fala, então, se o próprio Jeová está aparecendo para eles, está comendo, bebendo com eles, conversando com eles, por que está dizendo aqui, em 1 João capítulo 4, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus? Ora, vocês não disseram que quando está Senhor no Antigo Testamento, Senhor com todas as letras maiúsculas, diz respeito somente ao Deus Pai, a Jeová, que não é o Filho? Ué, mas o texto está dizendo que ninguém jamais viu Jeová. Por que ele está aparecendo para todo mundo aqui e está conversando com eles, está comendo e bebendo com eles? Aí você coloca esse argumento para eles, meu irmão, vai calar a boca deles na hora, eles vão ficar sem argumento. Aí, se eles perguntarem de quererem jogar no teu colo, fala assim, então me explica então. Eu não sei. Vou querer usar, que nem um argumento como uma vez uma testemunha de Jeová deu. Falou assim, são mistérios de Jeová, só Jeová sabe. Não cai nesse argumento não, você fala assim, mistério é o caramba, eu vou explicar para vocês. Aí você finaliza com João, capítulo 1, versículo 18, que vai dizer o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. Aí você explica, ó, esse ninguém jamais viu a Deus é o Pai, é o Deus Pai. Ela, então, é o Deus Pai. Aí você continua lendo, mas o Deus unigênito, você já colocou ali um segundo Deus. O Deus que ninguém viu, ninguém jamais viu a Deus, é o Deus Pai, correto. Mas ninguém jamais viu, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então você explica para eles, esse segundo Deus aqui, o Deus unigênito, é o Senhor Jesus. E aí você explica, unigênito, a palavra unigênito, se vocês jogarem no Google, unigênito significa filho único. Aí vocês perguntam, não acredita em mim não, joga no Google aí, coloca no Google, o que significa unigênito? Vai aparecer lá escrito no Google lá, filho único.
Aí você explica para eles, se unigênito significa filho único, Deus unigênito significa o quê? Deus filho único. Deus filho único. E quem é o Deus filho único? Senhor Jesus. Aí você explica para eles. O texto aqui que eu li, tanto o Deus que apareceu para Jacó, que Jacó brigou, e que Jacó disse, vi Deus face a face, tanto o Deus que apareceu para Sara, para Abraão e para o servo dele, e comeu, bebeu junto com eles, e ficou ali conversando com eles, esse mesmo Deus, esse mesmo Jeová, não é o Pai, é o Filho, é o Senhor Jesus. Aí eles vão negar, você fala assim, então me explica o texto. Eles não vão saber explicar, entenderam? Aí você já vai refutar eles, já joga eles contra a parede. Aí você quebra esses argumentos deles. Você quebrou o argumento de que o Senhor Jesus não é Jeová na antiga aliança, e você quebrou o argumento de que todo Senhor com letra maiúscula é somente o Pai, não é o Filho. Entendeu? Você já varreu esse argumento mentiroso deles.